E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui nossa aula sobre serviços públicos, ok? Nos blocos anteriores a gente viu a parte introdutória, vimos algumas regras, algumas observações, assim, bem simples, bem resumido para a gente não ter dificuldade na hora de pegar o texto legal, ok? Então, nesse bloco, vamos trabalhar a classificação dos serviços públicos, tá? Isso cai bastante, pessoal, cai muito em prova essa classificação, tá bom? Então, antes de começarmos, pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado, ser tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Beleza. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui a nossa aula de Direito Administrativo. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Vamos continuar aqui a nossa aula sobre serviços públicos, ok? Então, vamos trabalhar hoje, pessoal, as classificações de serviços públicos, como eles se classificam, tá bom? Vamos lá. Primeira classificação, pessoal, são os serviços gerais, indivisíveis ou multi-universe. Pode vir assim na prova de vocês, tá bom? Serviços gerais, ou serviços indivisíveis, ou serviços multi-universe. Pessoal, olha o termo, gerais, turma, aqui são serviços que são para usuários indeterminados ou indetermináveis, ou seja, é para todo mundo. Mas não tem como saber quem é mais beneficiado, quem é menos beneficiado, por isso que são serviços gerais ou serviços indivisíveis, ou serviços multi-universe, que são para usuários indeterminados ou indetermináveis, ok? Ó, não é possível mensurar o seu uso, não tem como fazer a medição para saber quem usufrui mais, quem usufrui menos, tá bom? Não pode ser remunerado por taxa, mas pode por imposto. Professor, como assim? Eu quero um exemplo que me explique essa função de taxa ou imposto. Bem fácil. Se na sua cidade, eu aposto que você deve pagar a iluminação pública, que geralmente a gente fala errado. A gente fala taxa de iluminação pública. Está errado, pessoal. Não é taxa de iluminação pública, é imposto de iluminação pública. É esse o termo correto. Ah, professor, por que não é taxa? Porque iluminação pública não tem como saber quem é mais beneficiado ou quem é menos beneficiado, tá? Tá lá a luz. Quem é mais beneficiado? Quem está passando na rua, quem está na calçada, aquela pessoa que passa todo dia, a pessoa que passa uma vez na semana, quem é mais beneficiado com iluminação pública? Não tem como saber. Não tem como saber quem são os usuários que são mais beneficiados por isso. Então, como não tem como saber quem é mais beneficiado, ele não é possível mensurar. Então, dessa forma, para usuários indeterminados ou indetermináveis. Se não tem como mensurar, pessoal, não pode ser remunerado por taxa, mas pode por imposto. Então, o termo correto é imposto de iluminação pública. Fazer o quê? A gente fala no dia a dia, a gente fala taxa, mas está errado, tá bom? Então, para serviços gerais que não podem ser mensurados, não pode taxa, tem que ser imposto. Guarda essa informação que vai ser muito útil mais na frente um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Já os serviços individuais ou serviços divisíveis, ou também chamado de serviços uti-singuli ou singuli, não sei latim, como é que é, pessoal? Já é o contrário, tá bom? São para usuários determinados. Aqui tem como saber quem é mais beneficiado, quem é menos beneficiado. É aquela coisa, quem usa mais paga mais, quem usa menos paga menos. Basicamente é isso, tá bom? Então, ó, é possível mensurar o seu uso? E esse sim pode ser remunerado por taxa ou tarifa. Professor, eu quero um exemplo para entender melhor. Muito fácil. Se você mora numa cidade que você tem que pegar coletivo, né, aqueles ônibus, né, o famoso busão, você percebe que lá você paga uma tarifa ou taxa, né? Também pode ser taxa ou tarifa, que é o valorzinho da passagem, vamos dizer assim, né? Então, aquele valor, pessoal, tem como mensurar quem usa e quem não usa. Por isso, como são para usuários determinados, é possível mensurar o uso e, nesse caso, pode-se usar taxa ou tarifa. Se não pode mensurar, não é serviço individual, é serviço geral. E, nesse caso, não pode ser por taxa, e sim por imposto. Já perceberam que a banca vai só inverter esses termos aqui e fazer uma confusão na sua cabeça. Mas calma, fique tranquilo. Então, de novo, serviços gerais ou serviços indivisíveis são para usuários indeterminados ou indetermináveis, não tem como mensurar quem usa mais, quem usa menos, e não pode ser remunerado por taxa, mas pode por imposto.
Já os serviços individuais, divisíveis ou utility-singular são para usuários determinados, é possível mensurar o seu uso e pode ser remunerado por taxa ou tarifa. Professor, mais um exemplo, conta de energia, por exemplo. Tá? Quem usa mais, quem usa menos, tá bom? Aí tem a tarifa de energia. Compreenderam agora o sistema da coisa? Beleza. Próxima classificação, pessoal. Vamos trabalhar aqui cadê? Serviços delegáveis. Eita, professor, delegáveis. E agora? E agora? Calma, que a gente já viu isso aqui no bloco anterior. Tá? A gente viu um pedacinho disso aqui no bloco anterior. Olha como é simples. Beleza. Pessoal, os serviços delegáveis são aqueles serviços que o Estado pode prestar. Tá bom? E a gente sabe que serviços delegáveis, eles podem ser prestados de maneira centralizada ou descentralizada. Tá bom? Então, serviços centralizados, quem é que presta? A administração pública direta. Então, aqui, ó, podem ser prestados de maneira centralizada, ou seja, pela própria administração direta. Cuidado com isso aqui, centralização e administração direta. Mas também os serviços delegáveis podem ser prestados de maneira descentralizada. Aí, nesse caso, como é uma descentralização administrativa, quem faz a descentralização, quem trabalha pelo modo de descentralização administrativa? A administração indireta e os particulares, tá bom? Lembrando, pessoal, que quando a administração indireta aqui está fazendo, a gente fala que é uma descentralização por outorga legal, tá bom? E quando é o particular que faz essa descentralização, a gente fala que é uma descentralização por delegação ou por colaboração, tá bom? Então, cuidado, quando é centralizada, é a própria administração direta que faz o serviço. Quando é descentralizada, pode ser feito tanto pela administração indireta ou pelos particulares. Cuidado com isso aqui, tá bom? Vamos lá. E tem os serviços indelegáveis. Pessoal, se são indelegáveis, pensa comigo, quem é que pode fazer esse serviço? Somente podem ser prestados pelos entes federados. Quem são os entes federados? A administração direta, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Ou pelas pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. A gente sabe que a administração indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dessas quatro, só existe uma que é de direito público, que no caso são as autarquias. A fundação pública, sociedade de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, por isso que ela não entra aqui nessa jogada, tá bom? Então, o serviço indelegável, se você perceber, ele só pode ser prestado pelos entes da administração direta, pelos entes da administração direta e pelas autarquias que compõem a administração indireta, só e somente, tá bom? Aqui no caso tem o exercício do poder de império, aquela questão do Estado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o Estado que eu falo, o governo, né, em si, ele impõe para o particular fazer, ok? E temos, pessoal, os serviços administrativos. Olha que interessante. São as atividades meio, internas, ou seja, o público é beneficiado de maneira indireta. Pessoal, serviço administrativo, por exemplo, eu tiro por mim, eu sou técnico em tecnologia da informação do IFMA. Eu sou servidor federal concursado e, na parte de tecnologia e trabalho no meu Instituto Federal do Maranhão, que lá é uma autarquia. Nesse caso, eu estou fazendo um serviço técnico administrativo. Só que lá também tem outros concursados na área administrativa, ou seja, administrativos mesmo, tá? Que fica na parte administrativa da educação, parte administrativa de licitação e assim por diante. Então, essa galera a gente fala que eles atuam nas atividades meio, nas atividades internas. Até eu me incluo também nessa jogada aqui, tá bom? Então, esses são serviços administrativos. Então, pessoal, cuidado para não confundir serviços delegáveis com serviços indelegáveis. Serviços delegáveis, eles podem ser prestados de maneira centralizada, ou seja, pela própria administração direta, ou podem ser prestados de maneira descentralizada, que são prestados pela administração indireta ou pelos particulares. Enquanto que os serviços indelegáveis só podem ser prestados pela administração direta e por pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, que no caso são as autarquias. Tudo bem, pessoal? Cuidado para não confundir, sério mesmo, ok? Vamos lá, outra classificação, nós temos aqui os serviços sociais. Olha que interessante, devem ser prestados de maneira obrigatória
regido por regime público. Pessoal, regime público, ele é vertical ou ele é horizontal? Não esqueça, pessoal, regime público, ele é vertical, ou seja, o Estado manda, o particular obedece. Isso é regime público. Enquanto o regime privado, ele é horizontal, tá bom? Então vamos lá, regido por regime público, pelo poder público, mesmo não sendo titularidade exclusiva deste. Professor, me explica os serviços sociais que eu não entendi muito bem. Vamos pegar a Constituição. A gente sabe que tem os direitos e garantias fundamentais, né? Direitos individuais e coletivos, que é vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. E tem os direitos sociais, tá? No caso, a educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e a previdência social, tá? Esses são os direitos sociais. Tomara que eu tenha falado todos, que às vezes a gente esquece um ou outro, tá bom? Mas beleza. Como são direitos sociais, pessoal, a gente fala que são direitos prestacionais. O Estado é obrigado a fornecer tudo isso. O Estado, ele é obrigado a fazer isso, a dar esses direitos à população. Por isso que os serviços sociais se enquadram aqui e devem ser prestados de maneira obrigatória. Então, tudo isso que eu falei, educação, moradia, lazer, transporte, o Estado é obrigado a dar, tá bom? E é tudo regido pelo regime público e pelo poder público, mas não sendo titularidade exclusiva deste. Como assim? Não entendi, professor. Muito fácil. Vamos pegar aqui, transporte. O Estado é obrigado a dar? Sim, mas existe transporte particular? Educação, o Estado é obrigado a dar? Sim, mas existe escola particular? Existe. Então, pessoal, os serviços sociais não é titularidade exclusiva do Estado. O Estado é obrigado a dar, mas entidades privadas também podem oferecer esse serviço à pessoa mediante remuneração, é claro. Entenderam isso aqui? Então, os serviços sociais devem ser prestados de maneira obrigatória, regido por regime público e pelo poder público, mas não sendo titularidade exclusiva do Estado. Tranquilo até aqui? Beleza. Viu que a gente tem um pezinho na Constituição? Faz parte da brincadeira. Ok? Vamos lá. Temos os serviços econômicos, também bem tranquilo. O que fala? São os serviços públicos comerciais ou industriais. Podem ser explorados diretamente pela administração direta ou indiretamente pelos particulares. Professor, eu vi um negócio parecido com esse no slide anterior. Lá eu falei centralizada e descentralizada. Falou em centralizada, é só administração direta. Falou em descentralizada, é indireta e os particulares. Aqui não. É diretamente, ou seja, diretamente quem faz? A administração direta ou indiretamente, que no caso são os particulares, tá bom? Então, são os serviços públicos comerciais ou industriais. Nesse caso, pessoal, percebam que eles podem ser prestados tanto pelo Estado como por particulares. Pelo Estado diretamente e pelos particulares indiretamente, tá bom? E os particulares podem explorar visando o lucro e é por sua própria conta e risco. Professor, aquele exemplo maroto que eu sempre gosto. Vamos pegar de novo o transporte público. Tá? No caso é feita uma concessão, o particular ele presta esse serviço e ele está oferindo lucro. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, continuar a nossa classificação ainda. Temos os serviços próprios. O que fala aqui, pessoal? Serviços próprios, bem simples. A titularidade é exclusiva da administração pública. Pessoal, são serviços próprios? Pensa, é da própria administração pública, tá bom? Que tem que prestar de forma direta ou indireta. Olha só, pessoal, titularidade. A gente sabe que serviços públicos tem a questão da titularidade e a questão da execução, tá? Se for para o particular pode executar o serviço, mas ele não tem a titularidade, ou seja, ele não é o dono desse serviço público. Enquanto que a administração pública, ela tem tanto a execução, como também tem a titularidade. Ou seja, a administração pública pode realizar o serviço e ela é a dona, em tese, né, a dona desse serviço público, ela que comanda, tá bom? Isso são serviços próprios. A titularidade é exclusiva da administração pública, que tem que prestar de forma direta ou indireta, tá bom? E temos os serviços impróprios. Olha o nome, impróprio, o que você acha? A titularidade não é exclusiva da administração pública. Então, serviços próprios, a administração pública é titular e os impróprios, a administração pública não é titular desses serviços. Bem simples, bem redondinho para você não ter dor de cabeça nenhuma, tá bom?
Professor, como é que pode cair isso na prova, essas classificações? A banca pode dar um exemplo de alguma coisa qualquer, alguma ocorrência, e vai dizer, é serviço próprio, é serviço impróprio, é serviço direto, é serviço indireto, e assim por diante, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Memorizar essas classificações, não tem para onde correr, tá bom? Vamos falar agora, turma, da política remuneratória, que é bem simples, é bem curtinho, tá bom? Para a gente finalizar aqui essa aula de hoje. Olha como é fácil. A gente viu lá no começo a questão da taxa e do imposto, né? Professor, eu não entendi muito bem a questão de taxa e imposto, assim, de um para outro. Calma, olha só como é fácil. Vamos ver aqui, ó, vamos falar da taxa, tá bom? Pessoal, política remuneratória é como que o Estado vai receber, né? Envolve dinheiro. Vamos lá, taxa. Não pode ser utilizado para serviços públicos indivisíveis. Lembra do slide 1? Pois é, serviços públicos indivisíveis não podem ser pagos por taxa, mas podem ser pagos por imposto, tá bom? Então, a taxa não pode ser usada para serviços públicos indivisíveis. Ela pode ser usada para serviços públicos divisíveis, tá bom? Vamos lá. É compulsório, ou seja, a pessoa é obrigada a pagar. Pô, se você está usando o serviço público, você vai ter que pagar por ele, pessoal, tá? Quer dizer, tem serviço público que você paga, tem eles que não pagam, mas se você usufrui de alguma coisa específica, você vai ter que pagar. É compulsório, querendo ou não, você vai ter que pagar, tá bom? Visa sempre o interesse público, normal, pessoal, você está sempre no direito, tá bom? Sempre visando o interesse público, não tem para onde correr. Tem natureza de tributo, decora isso aqui, ó, taxa, T de tributo, T de taxa, T de tributo. Então, a taxa tem natureza de tributo, os dois têm a letra T, tranquilo? Vamos lá. Não tem finalidade lucrativa. Então, pessoal, quem usa a taxa não tem finalidade lucrativa. É cobrado no exercício, é cobrada no exercício do poder de polícia. Então, tipo assim, pessoal, na taxa, quando a pessoa o particular comete alguma bobagem, o Estado pode ir lá e dar uma cacetada nele assim no bolso, tá bom? Então, nesse caso, qual é o poder que o Estado pode utilizar para punir o particular? Exatamente, o poder de polícia, tá bom? Então, nesse caso, o Estado usa a taxa para ferir no bolso do particular e utilizando o poder de polícia, tá certo? É cobrada em serviços específicos divisíveis. Não esqueça, pessoal, não esqueça disso. Tem serviços públicos indivisíveis e serviços públicos divisíveis. A taxa é divisível, não indivisível, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, pessoal, duas observações. Primeira observação. O STF decidiu que pode ser cobrada por taxa o recolhimento de lixo ou resíduos de imóveis. Isso aqui, pessoal, decisão até recente, não é tão recente assim, mas já está pacificado, tá bom? Então, o recolhimento de lixo ou resíduo de imóveis pode ser cobrado por meio de taxa. Ah, professor, por quê? O STF decidiu que pode e acabou. A gente não vai entrar em detalhes, senão a aula vai ficar deste tamanho, a gente não vai acabar tão cedo essa aula. Eu quero que vocês decorem. Se a banca falar serviço de recolhimento de lixo ou resíduo de imóveis, taxa, tá bom? E a observação 2 fala o seguinte, ó, falei no começo da aula, né? Serviço de iluminação pública não pode ser cobrado por taxa, tá bom? É imposto, tá certo? Beleza. Pode ser imposto, pode ser... não, é imposto mesmo, só imposto. Tarifa também não, só imposto. Tá bom? Então, serviço de iluminação pública não pode ser cobrado por taxa. Tá certo? Tranquilo. Vamos lá. E a nossa última política remuneratória, que é a tarifa ou preço público. Vamos lá, pessoal. Não é compulsória, ou seja, é o que, pessoal? Facultativa. Então, a pessoa paga se quiser, até porque ela vai usar o serviço, né? E tem gente que vai usar, tem gente que não vai usar. Por isso tem a tarifa de ônibus. Entendeu? Ah, professor, eu não uso ônibus, é obrigado a pagar? Lógico que não. Você só vai pagar se você subir no ônibus, é claro. Tá bom? Então, não é compulsória, é facultativa. Pode ter finalidade lucrativa. Perceberam que a taxa não tem finalidade lucrativa? Pois é, a tarifa já tem finalidade lucrativa. Tá bom? Vamos lá. Não tem natureza de tributo, cuidado com isso aqui. A taxa tem natureza de tributo, tarifa não tem natureza de tributo, tranquilo.
é utilizada para remunerar a prestação do serviço público feito por quem? Então, pessoal, tem serviços públicos que são prestados pelo Estado ou outras entidades. E a tarifa serve para remunerar essa prestação do serviço público, serve para pagar, né, na verdade, esse serviço público. Mas quem prestou esse serviço público para ser remunerado por tarifa? Olha só, sociedade de economia mista, empresa pública, concessionários, permissionários e os autorizatários. Professor, me explica melhor. Sociedade de economia mista, um exemplo. Vamos pegar aqui o nosso Banco do Brasil. Tem a tarifa bancária. Perceberam isso aqui? Empresa pública, Caixa Econômica Federal, tarifa bancária. Concessionários, pessoal. Olha, aqui no meu estado, que é o Maranhão, não é muito comum, tá? Assim, mas outros estados que eu percebo, tem aquela questão daquelas rodovias que o pessoal paga para rodar, né? Os pedágios, né? Então, nesse caso aí, tem a tarifazinha que você paga para poder rodar. Aí tem os permissionários, autorizatários, que é o mesmo sistema, tá bom? Então, a tarifa, o preço público, ela é usada pela sociedade de economia mista ou empresa pública, concessionários, permissionários ou autorizatários. Tudo bem, pessoal? Perceberam que aqui tem autarquia? Não. Perceberam que aqui tem fundação pública? Também não tem. Perceberam que não tem administração direta? Exatamente, também não tem. Então, cuidado com isso aqui. Até porque, pessoal, essas entidades, perceberam que essas aqui, pessoal, são pessoas de direito privado, tá bom? E elas são exploradoras de atividades econômicas. A autarquia é pessoas de direito público. A fundação pública, ela também é pessoa jurídica, ela é pessoa de direito privado, só que ela não explora atividade econômica, ela presta serviços públicos, por isso que ela não está aqui, tá bom? Enquanto que a sociedade de economia mista e empresas públicas, elas podem ser exploradoras de atividade econômica, por isso que elas entram nessa jogada bem aqui da tarifa. Ok, pessoal? Cuidado com isso aqui, tranquilo? Beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se tem alguns detalhes ou outros assim que você pode acabar se confundindo, mas não pira não, pessoal, não pira a cabeça não, só veja as aulas, veja e reveja, responda bastante questão, que vai dar certo, você vai conseguir memorizar tudo isso aqui, tá bom? No mais, pessoal, o que você vai fazer agora? Eu falei, veja e reveja essa aula várias e várias vezes e procure resolver a questão. No próximo bloco, a gente vai trabalhar questões relativas a esses assuntos que a gente viu agora há pouco, tá bom? No próximo bloco. Então, pessoal, é o seguinte, antes de finalizarmos, pedir aquele favor para vocês, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando vídeos e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado se estão sonhando com concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá? Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência, sua hora vai chegar, você vai ser aprovado em um concurso público, é só questão de tempo. Não desista, continue estudando que vai dar certo, tá bom? Então, pessoal, agradeço mais uma vez, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.